Imagina só, você andando pelas ruas de São Paulo, tipo, na Augusta mesmo, e dá de cara com dezenas, não, centenas de pessoas dançando sem parar. Mas não é festa, nem comemoração. O que você vê são corpos em espasmos descontrolados, olhos arregalados de desespero, pés sangrando no asfalto, igual a calçada de paralelepípedo de antigamente. Você ouve gemidos de dor, gritos de terror, enquanto essas pessoas dançam até a morte. E a pior parte, elas não conseguem parar. Isso aconteceu de verdade. Não é lenda, não é ficção. Em 1518, a cidade de Estrasburgo foi tomada por um fenômeno tão bizarro e apavorante que, até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente. E se eu te disser que isso pode ter sido causado por algo que ainda pode acontecer hoje? Esse evento ficou conhecido como a Praga da Dança, e o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a sua visão sobre o comportamento humano. Prepare-se, porque tem um detalhe nessa história que quase ninguém sabe. Um detalhe que torna tudo ainda mais sinistro. A história começa em julho de 1518, em Estrasburgo, uma cidade que na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. A população já vivia em condições terríveis: fome, doenças, medo constante de pragas, tipo a gente na época da dengue. Mas ninguém estava preparado para o que estava por vir. Foi então que uma mulher chamada Frau Trofea saiu de casa e começou a se contorcer e girar no meio da rua. No começo, alguns vizinhos riram, achando que ela estava bêbada ou possuída, sei lá, tipo alguém que exagerou na catuaba. Mas aí perceberam algo assustador. Ela não parava. Frau Trofea continuou dançando por horas. E no dia seguinte, ela ainda estava lá. O corpo suando, os pés feridos, mas os movimentos continuavam. E então, outros começaram a se juntar a ela. Dezenas de pessoas começaram a apresentar o mesmo comportamento bizarro. Em questão de dias, centenas dançavam freneticamente como se estivessem enfeitiçadas, tipo macumba pesada. Seus rostos eram tomados pelo horror. Eles não estavam dançando por prazer, estavam presos nesse frenesi mortal. A cidade virou um pesadelo. Pessoas morriam de exaustão nas ruas, seus corpos desabando enquanto outros continuavam a dançar. Ataques cardíacos, derrames, pés transformados em carne viva, e ninguém entendia o que estava acontecendo. Os médicos da época deram um diagnóstico bizarro, disseram que essas pessoas tinham excesso de calor no sangue. A solução? Mais dança. As autoridades contrataram músicos, montaram palcos, incentivaram as pessoas a se movimentarem ainda mais, achando que se dançassem até a exaustão total, o surto desapareceria. Mas essa decisão só piorou as coisas. Cada vez mais pessoas eram contaminadas pela vontade de dançar. Aí, o pânico se instalou. Eram mais de 400 pessoas dançando descontroladamente. O que começou como um evento estranho se tornou uma calamidade mortal. Testemunhas da época relataram cenas de puro horror, homens e mulheres implorando por ajuda, mas incapazes de controlar seus próprios corpos. A população começou a temer que aquilo fosse uma maldição, ou pior, um ritual demoníaco. Alguns acreditavam que eram pecadores castigados por São Vito, um santo associado a convulsões e possessões. Outros achavam que era obra do próprio capeta. E aí, algo ainda mais estranho aconteceu. Nos últimos anos, pesquisadores começaram a suspeitar de algo ainda mais bizarro. E se não fosse histeria coletiva, mas o efeito de um veneno alucinógeno. Alguns historiadores acreditam que a epidemia pode ter sido causada pelo Claviceps purpurea, um fungo que cresce no centeio e contém substâncias parecidas com LSD. Se esse fungo contaminou o pão da cidade, poderia ter causado alucinações em massa, convulsões e movimentos involuntários. Agora, pensa bem, se fosse só histeria coletiva, por que as pessoas morreram? Se fosse puramente psicológico, como se explicam os danos físicos extremos? E mais, esse mesmo fungo existe até hoje, e já foi identificado em outros surtos históricos. Será que estamos mesmo a salvo? O surto de dança de Estrasburgo nunca mais se repetiu com a mesma intensidade. Mas pequenas ocorrências parecidas foram registradas ao longo da história. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu lá. Foi uma doença? Um experimento sobrenatural? Ou algo que a ciência ainda não consegue explicar? Agora, eu quero saber de vocês. O que vocês acham que causou essa epidemia? Comenta aqui embaixo e me diz. Você acha que eventos como esse podem acontecer de novo? Você acredita que algo sobrenatural pode ter influenciado tudo isso? E se você curte mistérios sombrios como esse, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou trazer histórias ainda mais bizarras e assustadoras. Te vejo no próximo vídeo, se você ainda conseguir parar de dançar.